Boa noite, pessoal. A live de hoje a gente vai conversar sobre coordenação pedagógica, que é um tema que eu adoro. Para conversar sobre coordenação pedagógica, nada melhor como uma coordenadora pedagógica, né? Quem é que sabe do seu dia a dia? Então eu convidei a Raquel, que é uma pessoa muito legal, vocês vão gostar dela, foi indicação de uma amiga da Lair, e eu vou chamá-la pra gente bater um papo, tá bom? Aê! Apareci! Cheguei, gente, eu cheguei. Isso. Vocês me perdoem a falha tecnológica, eu sou meio atrapalhada, mas dá tudo certo. Ixi, não foi assim que nós fizemos durante a pandemia? Foi, pior que foi, viu? Tivemos que dar um jeito. Pior que é. E como, viu? E a coordenação teve que rebolar. Teve. E os professores vamos dizer assim, se superaram, né? Nesse desafio. Eu acho que a pandemia, ela foi para, em geral, né? Se a gente for falar de pandemia, é para todo mundo, mas eu acho que a educação foi um setor ali que, primeiro que demonstrou, acho que a nossa fragilidade, né, em lidar com certas tecnologias e vou usar uma palavra que às vezes não é tão feliz, né, mas o atraso, entre aspas, né, da nossa categoria, da nossa área, em relação a outras, quando a gente precisou, né. Exato. A Laíra, linda, princesa. Todas, eu falei para todos os meus professores entrarem aqui, Isso meu aí. fã-clube. E eu acho que essa pandemia serviu muito para isso, para chacoalhar a educação, para mostrar para gente, acorda gente, o mundo está aí, vocês estão fora dele. Exatamente. E lutar por isso, né? Lutar por aquilo que a gente tem direito, né? Mas assim, antes da gente começar, eu quero que você se apresente. Primeiro eu vou me apresentar para quem estiver aí que não me conhece, né? Então, meu nome é Ana Carlota, eu sou educadora, psicóloga, e a mentoria é esse canal, é esse espaço de troca entre nós, educadores. Aqui não tem ninguém querendo ensinar nada para ninguém, a gente quer compartilhar, porque as experiências são diferentes, né? A mentoria está aqui no Instagram, então quem não conhecer pode entrar lá para conhecer um pouquinho. A gente está lá no YouTube, então todas essas lives que vocês veem aqui depois vão para o YouTube, porque tem gente que não tem Instagram, né? Aí pode entrar lá no YouTube, a gente está no Facebook, enfim. Tem um blog também, e aí vocês fiquem à vontade. E então agora a Raquel vai se apresentar. Para quem não a conhece, vai começar a conhecer, né? Assim, bom, vamos lá, né? Eu sou da educação há 30 anos, né? Eu tô desde menina, né? E eu brinco, eu falo que eu sou filha de escola, né? Porque minha mãe é professora, meu pai foi professor, minha família inteira, então a gente é da educação mesmo, né? E eu cresci nesse meio, né? Eu cresci nessa bagunça de arte classe e tudo mais. Então, assim, tô nessa acho que desde que nasci. Mas como carreira eu tenho 30 anos, né? Minha primeira formação é letras, eu fiz letras e depois eu fiz a pedagogia com a ênfase em gestão escolar, né? E fiz as minhas pós, a minha pós é em literatura infantil juvenil, porque eu adoro literatura, né? Então eu fiz a pós em literatura e eu trabalhei na rede privada e há 18 anos eu estou na rede municipal de ensino de São Paulo, né? E estou há 4 anos na coordenação pedagógica da rede. Uhum. Antes Então, é desses assim, 4 anos, você foi professora da rede? eu fui. Porque na rede municipal, na verdade, você só pode ser da gestão se você já foi professora, Tá. né? Na rede municipal de São Paulo, o quadro de gestão só é composto por professoras da rede, Uhum. né? Então, eu fui Interessante isso, né, professora. Raquel?
eu acho que isso é fundamental, sabe? Porque, primeiro, né, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo, para quem não conhece, né, quem está aqui e não é da rede, Uhum. ela é uma rede muito, com diretrizes educacionais muito próprias, né, e muito bem construídas. A gente vem de um histórico, a rede municipal, de uma construção, de uma visão de educação de muitos anos, de muita luta, Uhum. né? E de muita construção, principalmente a educação infantil. Então, se você já participou dos movimentos, você é da rede, você está integrada, aí você vai para uma gestão e você entende como as coisas estão funcionando e Uhum. como que funciona, né? Então é importante mesmo. A É. rede é importante. E acho que mesmo quem está quem tá na rede particular, né? Quando você tem um coordenador que já foi professor, parece que o diálogo é outro, não é? Ah, totalmente, né? Primeiro porque eu acho assim, para você coordenar uma ação que você nunca teve, é Uhum. muito difícil, né? E assim, tem certas coisas que só quem já teve dentro da sala de aula vai entender, né? Só quem já esteve no chão da escola para entender. Uhum. Quem é de lá? Quem é da sala de aula, né? E vocês sabem que tem uma coisa que é muito engraçada, que às vezes as pessoas falam muito isso, né? Ai, virou coordenadora, esqueceu que era professora, Uhum. ela esqueceu, né? E quando eu fui para a coordenação, isso era uma coisa que me preocupava muito, né? Eu falava, eu não quero esquecer da sala de aula, eu não quero esquecer do que é a sala de aula, né? Uhum. E eu comecei como coordenadora em uma creche, né? Tanto que, olha, eu tenho aí professoras que estão ouvindo na live que são da creche, né? Que eu falo para elas muito assim. Eu aprendi a ser coordenadora com vocês, né? Uhum. Vocês me ensinaram a coordenar. Eu sou muito grata a elas. É um grupo maravilhoso, assim, e eu aprendi, elas me ensinaram. Uhum. Isso é muito legal, né? Esse relacionamento. E o pessoal tá aqui já participando, ó. A Denise está dizendo, eu também acho essencial, tem que conhecer a sala de aula, né? Tem. E a Aline está dizendo, hoje começou a jornada pedagógica na rede. Que Hoje A começou a junta Aline, pedagógica. ela é de um SEI conveniado. Ah, tá. E também É, participa das formações, né? eles participam da jornada pedagógica, Hum. junto com as escolas que são da rede mesmo, né, que não são conveniadas. Às vezes eles têm uma formação separada, a coordenação é uma formação diferente, né, separada, a nossa das conveniadas. Hum. Mas, em geral, eles podem participar da formação normalmente como a gente. E você sabe que é uma coisa engraçada, Ana? Eu trabalhei na rede privada há muitos anos e em colégios bons, assim, né, que fazem formação docente. Porque tem isso também. Tem colégios particulares e privados que o professor que ele que tem que correr atrás, gente. Não Exato. existe esse horário dentro da escola privada e não existe mesmo, é raro. É Na raro. escola privada, isso acontece nos momentos de reuniões pedagógicas. Uhum. O que na prefeitura é outra realidade, né? Nós temos a nossa formação docente, ela é diária. Tá. E Como é que é organizado assim? Conta um pouco pra gente. ela é assim, né? Dentro da rede municipal, nós temos uma jornada de trabalho que se chama GEIF, né? Onde os professores, eles ficam mais horas na escola. Tá. Então, o que que acontece? O professor, todo dia, quando encerra o horário dele de trabalho com as crianças ou com jovens, na IMEF também, ele fica na escola durante uma hora, estudando. Tá. Isso faz parte da jornada dele de trabalho já. Faz parte. Ele é pago para isso, Tá. né?
E é nessa hora que nós, coordenadores pedagógicos, que a gente entra para trabalhar com eles nesse momento de formação. Que legal. Né? E é todo dia. É todo dia. Por exemplo, na EMF, na EMEI, são todos os 4 dias por semana, 1h30. Puxa, que legal. E nas creches, são 3 vezes por semana, 1 hora. Tá. Que a gente estuda. E você já foi, como você estava dizendo pra gente, tanto coordenadora da educação infantil, da creche, né? Sim. E agora tá no ensino fundamental. Hoje eu coordeno o Fundamental 2, eu coordeno uma equipe de professores do Fund 2 esse ano. E no Fund 2 também tem esse horário? Também, igualzinho. Legal. Também tem. Então, a rede municipal, ela tem uma formação docente muito ativa. Assim, é organizada pensando que o professor precisa desse horário com a coordenação. Isso é necessário. Ah, sim. E, na verdade, o que acontece, né? Aí é que entra o papel do coordenador, né? Porque, assim, quando a gente fala de coordenação pedagógica, Ana, às vezes a visão que as pessoas têm é daquela pessoa que vai chamar a família para conversar quando o aluno não está obedecendo, né? Ou aquela coisa, né, de, olha, fica olhando a atividade do professor e tudo mais. Tem tudo isso? Tem. A coordenação pedagógica, ela é muito complexa. Ela é muito complexa, porque ela abrange o tratamento com alunos, com família e com professores. Sim. Mas a essência da coordenação pedagógica é a formação docente. Né? E o coordenador, ele tem que tomar um cuidado gigantesco. Sim. Porque senão ele perde a mão e é o que ele deixa embora. Né? Porque vem acontecendo as coisas na escola, você vai apagando incêndio ali, incêndio ali. Exato. Então, se o professor, o coordenador, ele não estiver muito firme na cabeça dele a formação docente, ele perde a mão. Tá. E não, aí é o maior... Você está falando, faz todo sentido. Eu também, muitos anos, fui coordenadora, né? Na escola, porque a rede particular, ela é muito com a cara do dono da escola, vamos dizer assim, né? Porque é diferente do município e do estado. Cada lugar tem a sua organização. No caso onde eu estava, a coordenação pedagógica cuida da parte pedagógica e tinha o orientador educacional que cuidava das relações, vamos dizer assim, né? Os estudantes com as famílias, toda aquela esse outro lado. Em algumas escolas, o coordenador e o orientador pedagógico fazem o mesmo trabalho. É uma única pessoa que faz o mesmo trabalho. Então, ela precisa se organizar, que é o que você está falando. Porque, exato, é claro, né? Por exemplo, tem uma situação emergencial na escola. Você não vai deixar de socorrer, né? Lógico, um aluno, jamais. Uma família, alguma coisa, porque tinha marcado a formação de professores, vamos dizer assim. Mas é o que você está falando. Se eu não tenho uma organização, um planejamento... E eu não sei, fiquei pensando agora, se eu também não sei delegar algumas coisas, não é? Opa, isso que você falou é muito importante, né? Que acontece? O coordenador, eu acho que o coordenador ele tem uma característica que é do cargo, tá? Quem vai acaba sendo, né? Eu não sei se eu é que sou muito, né? Mãezona, né? Então, assim, você quer ajudar, você quer abraçar, você quer resolver tudo, né? Desde a criança com febre, desde o adolescente que no banheiro dele, que a gente vê um cheiro esquisitinho, que você sabe do que é, aí você corre lá, e a mãe que tá na porta querendo falar não sei o quê,
e o grupo de professores está te esperando para você falar sobre um determinado assunto que você fechou com eles. Tudo isso acontece Uhum. ao mesmo tempo na escola. Então, você tem que aprender sim a delegar, né? E a falar, olha, e aprender a valorizar o momento da formação docente também. E a dizer, olha, agora não dá. Né? Uhum. Agora, eu estou com o grupo de. Agora a gente está aqui reunido. Não dá. Pode ser daqui a pouco? Isso aí pode. Você pode resolver? Pode. Né? Então, assim, porque o coordenador ele tem muito isso. Ele quer abraçar tudo. Tudo. É da gente, é do coordenador. É um defeito nosso. Quando a gente É, vê, já estamos fazendo, né? exato, sai fazendo, né? Você sabe Então, que assim, eu estava conversando isso com uns amigos, por conta da universidade, né? E aí o pessoal disse assim: bom, Ana, é o seguinte, você saiu da coordenação, mas a coordenação não saiu de você. olha, você sabe que tem uma história tão divertida e engraçada, menina. É. Sim, é, eu tava com, na época eu tava casada, e eu tava um evento, né? Beijo, Carolzinha. Ó, Super CP. Tem umas CPs aqui que, sei lá, não sei, elas que dão show, eu falando, e elas que dão show. Elas que me aguardem. Elas que. Opa, todo mundo na listinha da Ana Carlota, eu fiz uma listinha já. E, e eu tava no evento do banco, meu ex-marido trabalhava num banco. E de repente, gente, quando você vê, você tá coordenando. Era uma festa junina, menina, e começaram a tocar quadrilha na Carlota. Uhum. Aquela Eu falo, professor, ele tem aquela coisa dentro dele, né? bagunça. Aí começou a música. De repente, era uma bagunça. Cada um para um lado, não sei. Gente, quando eu vi, eu tava coordenando a quadrilha. Pegou o microfone e Eu já falava, pá. balancê! Todo mundo! Não sei o quê. Ele olhou para mim e falou, filha, Uhum. calma, que eu vou, relaxa. Uhum. Ninguém tá nem aí, não. Eu tava coordenando a quadrilha. Então, você vê que a gente tem. O professor, ele tem isso dentro dele. Sim, sim. A Essa gente tem isso muito forte. proatividade, né? É. E assim, eu acho que dentro da coordenação tem algumas coisas muito importantes que você, com o tempo que você vai coordenando vários grupos, né, coordenando as escolas, você como coordenadora, você vai criando um sistema seu de coordenação, né, uma organização sua de coordenação, né. Eu falo que eu sempre estou criando a minha, assim, sabe? Sempre criando. Mas o que acontece com a formação docente também, que eu acho que é muito importante falar aqui, é o seguinte, a formação docente, ela precisa dialogar com a necessidade docente, com a necessidade dos docentes e com a necessidade da unidade escolar. Por quê? Porque se essa formação docente ela não dialoga com a necessidade desses professores, com a necessidade da escola, ela vira uma obrigação só. Uma obrigação para ser cumprida. Uhum. Entendeu? Eu vou sentar lá e ouvir meu coordenador falar, e pronto, deu o horário, eu levanto e vou embora. Né? E ela se torna isso se ela não dialoga com essa necessidade. E essa necessidade docente e da unidade escolar, ela é feita através de um diagnóstico do coordenador. Né? É como diagnosticar uma doença, um problema. Uhum. Né? Porque é de você começar a perceber dentro da unidade escolar e do grupo ali, onde que estão os nós, vários nozinhos que aparecem, que tem ali, e para você ir soltando esses nós e para tudo fluir com tranquilidade, né? Então, assim, é um diagnóstico mesmo de pesquisa. Eu ia te perguntar isso. Por exemplo, caso tenha aqui jovens coordenadores ou professores que têm pouca experiência, né? Como é que você faz isso? Imagina assim, que você foi para uma escola nova. Você vai chegar lá como coordenadora. O que você faria em primeiro lugar, Raquel?
Bom, em primeiro lugar, é o que eu fiz, né? Aham. Tem várias maneiras, né? Mas eu acho que tem uma coisa que o coordenador pedagógico, se ele não sabe, e se você está começando nisso, você vai ter que se formar numa coisa que chama escuta. Perfeito. Escuta Você mais e vai fala ter, menos. você vai ter que se tornar PhD em escuta. E não é qualquer escuta. Você tem que se tornar PhD numa escuta que é filtrada e Uhum. ativa. Por quê? Porque esse diagnóstico do que é necessário trabalhar na formação docente com o seu professor e com a escola toda, na verdade, tá? Porque quando a gente fala formação docente, envolve a escola inteira. É a Uhum. escola inteira, né? É um Os olhar para a escola indicadores, inteira. né? Eu falo uma coisa que é assim: existe gente que fala que todos na escola são educadores. Uhum. Ok, mas não são todos que são professores. Perfeito. Isso é muito sério. Uhum. Todos são educadores, mas não são todos que são professores, Uhum. né? Então, a gente também precisa ter esse olhar da formação docente com essas outras pessoas que estão educando a nossa comunidade escolar. Uhum. Mas eu comecei hoje e eu preciso descobrir aqui o que eu preciso trabalhar com esse grupo. É escuta. E a escuta como? É chegar no horário coletivo e conversar. É diálogo. É falar, pessoal, então vamos lá. Né? O que vocês sentem necessidade? O que vocês acham que faz falta vocês estarem, a gente está sentando e trabalhando? Uhum. É, e faz pesquisa. Você sabe que eu costumo fazer um questionário Joia. para elas me entregarem. Eu faço escrito, digitado, e elas me entregam. Os professores, em geral, me entregam. Porque o professor ele se sente muito mais livre, Tá. né? E é individual. E Uhum. eles me entregam, né? E nesse questionário eu pergunto tudo. Eu pergunto que tipo de música você gosta de ouvir, que tipo de filme você gosta de assistir, qual foi o último livro que você leu. Me conta alguma coisa da sua vida que você queira que eu saiba que foi muito legal, um acontecimento na tua vida que te marcou muito, que foi muito legal, né? E eu já li de tudo, de nascimento de filho, ao primeiro dia do curso de mergulho, né? E aí você começa a descobrir as pessoas. Então, esse diagnóstico do que eu preciso trabalhar com essa equipe, do que essa equipe está carente, ela vem da escuta e ela vem dessa observação que tem que ser muito grande do coordenador. É fácil, não é? E é através da conversa aberta e franca também, Uhum. né? E aí você vai reparando e leva um tempo, gente. Não é do dia para a noite que você vai perceber as necessidades da sua unidade. Claro. Também, se você é coordenador, não fica pirado, Uhum. né? O que eu vou fazer no primeiro mês? Nos 2 primeiros meses, se eu não descobrir a necessidade? Calma, calma. É o momento dessa troca, é o momento dessa escuta, é o momento do acolhimento. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi na coordenação o tempo todo é que o que a gente, coordenador, quer que o nosso professor faça na sala de aula com os alunos dele, nós temos que fazer com os nossos professores na sala dos professores. Eu tô me ouvindo falar, hein? Oh, Ana, porque assim, sabe por que, Ana, eu te falo isso, Ana e todo mundo que está ouvindo? Tem coordenador que ele chega e fala assim, eu queria tanto que meu professor, ele não desse aquela aula que só fica escrevendo na lousa, que só não sei o quê. Aí o coordenador vai dar a formação docente dele Faz e igual. ele só fica lendo o texto. Aí ele só fica mostrando PowerPoint. Uhum. Não, Epa, perfeito. E sabe, epa. Raquel, eu falava assim para a minha equipe, porque por um tempo eu coordenei os coordenadores, né? Quando eu fui gerente da rede, eu coordenei os coordenadores. E aí eu dizia assim: você quer ter um aluno autônomo?
Você tem que ter professor com autonomia. Exato. Você, enquanto coordenador, tem que ter autonomia. Então, esse gestor Exato. tem que dar autonomia também. Porque senão a coisa... Eu não faço aquilo que eu não tenho, né? Dentro de mim. Exato. Exato. Então, assim, você tem que pensar muito nisso. Uhum. Então, por exemplo, isso é uma linha muito tênue, e isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Porque, assim, quando a gente fala, né, a gente escuta muito, na verdade, isso, né, que a gente fala assim, a única solução para ter alguma mudança ou alguma interferência dentro da sala de aula é a formação docente. É a formação docente. Uhum. Por quê? Porque é ela que vai provocar e desafiar o seu professor a chegar lá e fazer diferente. Tá. Não tem outro caminho. Uhum. Não existe outro caminho. É só pela formação docente. Né? E assim, e aí você vai criando estratégias, né? Nos anos que você vai assumindo essas coordenações, esses grupos, né? E assim, e uma coisa que eu acho que é muito legal também, e que eu aprendi com o meu primeiro grupo que eu coordenei, né? Que algumas das meninas estão aqui e que eu falo que é minhas meninas, porque eu chamo sempre elas de minhas meninas, porque eu amo todas elas de paixão, todas. Assim, não existe coordenador melhor que nenhum professor. O dia que o coordenador se acha isso, esquece. Por quê? Porque é um caminhar junto, é lado a lado. Isso, perfeito. É lado a lado, é você estender a mão quando ele precisa e quando você precisa ele estender a mão. A escola é de todo mundo. Eu brinco e sempre falo que a escola é de todo mundo e não é de ninguém. Sabe? Sabe quem falava isso para mim? Minha mãe. Ela é aposentada, é uma professora maravilhosa, aposentada. A escola é de todo mundo e não é de ninguém. Porque você não é dono de nada que tem lá dentro. Meu armário, esquece isso, ela é dona de nada que tem lá dentro. Mas ela é de todo mundo e ela não é de ninguém. Né? Então, assim, cuidar dessa escola, cuidar desse grupo, são coisas difíceis e complicadas, mas de muita responsabilidade. Com certeza. Então, assim, quando você assume um grupo, é importante isso, né? Que o grupo sinta que você está ali de verdade. Isso. Transparência, por exemplo, né? Na creche, as meninas sabem. Se precisasse, eu trocava a fralda, botava para dormir. Eu segurava por enquanto tinha febre no colo até passar. Dava comida na boca. Se precisasse, o professor precisasse de ajuda, eu ia para o parque passear com ele. Né? Porque não existe essa coisa de você estar num lugar acima do outro, porque o outro também sabe muito. Isso. E quando você se põe nesse lugar, eu falo que é a entrada para a estrada da burrice. Porque não assim. Nada dá certo. Não, e você não aprende nada com aquelas pessoas que são fantásticas. Exato. Que é ele que está na sala de aula, né? Você sabe que quando eu atendo mãe e pai de aluno, eu sempre brinco, falo muito assim, eu falo, olha, o professor vem daqui a pouco aqui, e aí eu falava, sempre falo isso, eu falo, presta muita atenção no que o professor vai falar. Tá? Porque ele que está com o seu filho todo dia, ele sabe tudo do seu filho. Presta muita atenção nele. É isso mesmo. Né? Aí o professor entra e entra na reunião, né? Então, assim, eu criei um método, sabe? Um esquema para estruturar a formação docente, que eu trabalho com leitura. Eu acho que tem certas coisas muito importantes na formação docente. Eu acho que a leitura é muito importante. Momentos de leitura. Né? E momentos de leitura trazidos por nós, coordenadores, e trazidos pelos professores também. Perfeito. Né? Que é a leitura compartilhada, que é a leitura
eu aprendi isso com uma coordenadora que eu tive. Eu tive coordenadores sensacionais, assim. Olha, eu tive cada coordenadora, que são minhas amigas até hoje e que muitas vezes na vida eu mandei mensagem e falei, me socorre. Pelo Legal. amor de Deus. Me socorre, pelo amor de Deus. E elas, fala, filha, que é, né? E assim, e ela fazia uma coisa que eu achava tão bacana. Eu falo para ela que eu copiei com a Writes dela, que é a Lucélia, que ela fazia uma leitura compartilhada uma vez por semana. Uma vez por semana um professor trazia uma leitura. Podia ser o que ele quisesse. Tá. O que ele quisesse. Poema, imagem, notícia do jogo de futebol, não importa. Né? E a gente, aquele dia uns 15, 20 minutos, a gente conversava sobre aquilo. Tá. Né? E isso é fantástico, porque o momento da leitura tem que existir, e ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser para criança. Então, se a gente ensina o professor que a leitura tem que ser prazerosa para ele, ele também vai entender que para o aluno tem que ser. Né? Então, momentos de leitura, eu acho que tem o registro é importantíssimo, né? Porque o registro da formação docente, do processo da formação docente, né? Que a gente faz o registro básico, né? Cada dia um professor faz o registro da turma, mas aquilo ali, tão simples, ele é a memória do grupo. Isso. E quando você Como pega... você organiza isso, Raquel? Fica num lugar comum que todos têm acesso esse registro? Sim. Na rede municipal, tá? Em toda a rede municipal, não sou só eu que faço isso, não, é todo mundo. Tá. Nós temos um livro de registros, onde as atas, a gente termina o encontro, o professor registra e a gente vai colocando em pastas, né? E isso fica para consulta dos professores que não participam, que não fazem. Tá. E a memória do Para os funcionários, né? e você vai construindo essa memória do grupo, né? Por exemplo, e quando você tem um grupo que você caminha há anos, há 2, 3, 4 anos, é muito legal. Porque essa memória, ela vai sendo construída de uma forma tão bacana, porque assim, você vê a evolução certinha do grupo, sabe? Tá. O assunto que a gente começou lá atrás, que está reverberando lá na frente, e que hoje a gente está falando dele, mas está colhendo. Tá. Está na colheita. Então, é muito legal. Então, registro é importante. Registra a sua formação docente. Registra com qualidade sua formação docente. Com registro reflexivo. Né? E aí, peça para o professor um registro reflexivo dele. Né? De repente, para teu grupo e dá uma tirinha assim e fala, vem cá, dessa semana aqui, o que você gostou mais? O que te tocou mais? De tudo que a gente falou, vai, que você tire uma coisa para você fazer com a tua turma. O que seria essa uma coisa? Legal. Né? O Malaguzzi fala uma coisa que eu sou apaixonada. O Malaguzzi, todo mundo que está aqui conhece ele, né? Não precisa nem falar dele, né? Do Reggio Emília. E ele fazia uma coisa com os professores dele, que eu falo, gente, eu quero imitar isso pro resto da minha vida. Eu sou uma apaixonada por ele. Mas, apesar de ter uma visão bem realista do que é o Reggio Emília e do que é o Brasil. Exato. Né? Antes de eu falar que eu sou apaixonada por ele e ser apedrejada. Né? Eu sou apaixonada por ele, mas eu sei que eu não estou lá, que eu estou aqui. Exato. Que eu não estou numa pequena vila da Itália. Então, fiquem tranquilas. Eu estou na maior cidade da América Latina. Isso, fiquem tranquilas, né? Mas ele falava uma coisa com os professores dele que eu acho fantástica. Às vezes, assim, ele estava andando na escola e acabando o dia do trabalho dos professores, né? Ele parava o professor e ele falava assim, me fala uma coisa, o que te encantou hoje? Legal. Escolhe uma coisa hoje do teu dia na escola e me fala, o que te encantou hoje?
Não importa a simplicidade do que for. Sim. E eu acho isso mágico, né? Porque de repente separar o professor e falar, vem cá, de tudo, de toda a bagunça, de todos os problemas, o que te encantou hoje? Que de repente foi aquele sorrisinho daquela criança, daquele aluno que ele deu, de um comentário que você fez. E quando o professor fala isso, Uhum. você tira dele o melhor, você tira o sumo dele. Sim. E isso é muito rico, porque isso é para trazer, isso é uma coisa que tem que trazer para a formação docente. Uhum. Ele falar isso e trocar essa experiência, ter essas trocas de experiência. Exatamente. Exatamente. Né? A formação docente, ela não pode ser só o conhecimento trazido, mas ela tem que ser a troca de experiência. Ela Uhum. tem que ser o que deu certo para você. Ela tem que falar da É prática da sala de aula? muito, 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 muito. Você sabe que uma das coisas tão importantes que é na coordenação é você problematizar conteúdo, né? Você desafiar o professor, problematizar aquilo. E uma das coisas um dos meios mais fáceis de você fazer isso é através da bagagem, da história, das vivências dele, né? Então você tem a tematização da prática, tudo, mas tem a observação da sala, né? E do que ele traz para você. Porque, de repente, existe muito uma coisa que eu acho na escola que a gente tem que tomar cuidado, e eu, como coordenadora, é um cuidado que eu tento ter. Eu ainda não tenho, mas eu tento ter esse escuta. Sabe daquela coisa assim, que você está na sala dos professores e de repente você ouve um negócio assim, meu, porque fulaninho tá me deixando louca. Uhum. Fulaninho tá me deixando ela louca. Peraí, parou, para tudo. Fulaninho tá deixando ela louca. Peraí. Aí, você pega a tua formação docente, teu horário e fala, gente, eu tenho que falar uma coisa hoje para vocês aqui. O fulaninho tá deixando ela louca. Ele tá deixando todo mundo? Tem alguém que tem alguma coisa, tem alguém que faz alguma coisa com esse fulaninho que funciona? Uhum. Que breca, que faz ele parar e pensar? Tem alguma coisa que funciona com esse fulaninho? Alguém pode me dizer? Por quê? É você trazer o problema que o professor tem para a mesa, Tá. dar importância para ele, Uhum. abrir ele e ele escutar apoio dos colegas. Sim. Aí a solução é coletiva, né? A solução é coletiva. E aí vem, olha, vou te falar, eu já fiz isso com ele, deu certo. Olha, eu faço assim, meu, e ele funciona. Uhum. Então, opa! E de repente, aquilo cria, é muito legal, porque aquilo cria um elo, que é muito legal, porque às vezes 2 dias depois você entra na sala dos professores e tem 2 professores conversando assim. Meu, você fez e funcionou? Legal. Né? Então, é o que eu falo, é cheio de detalhes, é cheio de coisas, né? Uhum. A oferta de repertório, eu acho que é uma coisa seríssima também na coordenação pedagógica, que é Tá. uma coisa que é um dos itens que eu me preocupo muito. Ofertar repertório, criar repertório. E como que é esse repertório, né? Porque a gente também é carente de repertório, Uhum. né? Mas eu acho que é muito o seguinte, sabe, Ana? Pesquise. Pesquise, 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 corra atrás, Uhum. né? Você vai falar sobre determinado assunto, corra atrás do que tem de mais legal e de mais interessante daquilo Tá. e traz para o teu grupo de professores. Amplia o repertório deles. Então traz outros Oferece autores, vídeos. música, jogo, quebra-cabeça de imagem, inventa, inventa, né? Por quê? E oferece um repertório de qualidade, Uhum. né? Sabe por quê? Porque você, às vezes, na formação docente, você introduz uma coisa que você quer falar através de uma música, de um poema,
E aquilo entra nas pessoas de uma forma tão forte, Uhum. né? Então, essa oferta de repertório é muito importante. E é uma coisa que de vivências, de experiências, né? De repente, de você iniciar a tua formação, de repente, por que não você não fazer uma meditação na tua formação docente? Uhum. Cuidado Meditação, emocional, né? poxa, muito, muito. Isso é uma preocupação que eu sempre tive e tenho muito grande, Tá. né? A gente não pode deixar um embasamento teórico, que é tão importante, Claro. que existe, e é o que vai fundamentar o professor para entender como o aluno aprende, de que forma ele aprende e quais são as práticas que dão certo e que são estudadas, tudo isso é importante. O embasamento teórico é importantíssimo, Uhum. mas essa visão do todo e do humano também é. Né? Lembra que a gente estava conversando? Eu e a Ana batemos um papo antes, né, Ana? Que a gente Aham. estava falando da pandemia, da Exato. pandemia. E eu falo que o ano passado foi um ano, né, que eu para quem foi CP na pandemia, um ano dificílimo. Muito. Mas eu vou te falar, foi um dos melhores anos meus de coordenação, Uhum. porque eu decidi de verdade que eu ia cuidar das meninas, Uhum. né? Eu vou cuidar das minhas meninas. Eu falo meninas porque eu não tinha nenhum professor homem ano passado. Não é nada. Se fosse um menino, eu ia cuidar do meu menino. Mas eu vou cuidar das minhas meninas, né? Eu posso estar mal, mas eu não vou deixar a peteca cair, não. Uhum. Então, a gente fez várias coisas muito bacanas, a gente parava em alguns momentos, na verdade foi assim, eu tentava fortalecer elas, mas na verdade elas que estavam me fortalecendo o tempo todo, né? É de duas E mãos, né? É duas vias. A Ana Isabel está dizendo isso, ó, o acolhimento faz toda a diferença na relação coordenação e corpo docente. te amo, Elas estão todas aí mandando corações para você, ó. te amo. Porque assim, gente, é o que eu falo, educação, o meu pai falava, né, escola é máquina de fazer doido. Educação é muito prazerosa, mas muito difícil, muito Uhum. desgastante. Ela é prazerosa, ela é de amor, Sim. ela não é dom. Eu tenho uma questão muito séria com dom, tá? Eu tenho Eu uma questão também, muito séria. eu também tenho um problema com dom, como eu tenho um problema. Sabe que eu tenho um problema? Quando as pessoas falam assim, ó, eu trabalho por amor. Aí eu falo, ah, não. Eu trabalho, eu tenho salário, eu Com sou uma amor. profissional, eu trabalho com amor. Com, É, mas não por. essa coisa de eu tenho dom de ensinar é uma coisa que me pega muito, porque essa coisa do ter o dom, né? Peraí, não. Eu posso ter dons na vida, habilidades, que eu acho, Uhum. mas eu estudei muito para estar aqui e preciso estudar muito mais, né? É valorizar esse lugar que a gente ocupa de professor, de coordenador, Sim, e ele é um profissional e a gente tem que exigir que a sociedade nos reconheça enquanto profissionais, que o Estado nos reconheça, não é verdade? Puxa, é o que e você tudo falou. que a gente estuda, meu, e tudo que a gente se dedica, Uhum. sabe? Parou, assim, sabe? Ai, é dom, ama o que faz, que bom que você faz com amor, o que você escolheu como teu ofício, como tua profissão, né? E eu acho que na educação isso é muito importante. A gente tem que ter esse olhar, né? De, peraí, não, peraí, eu sou profissional demais aqui, a gente estuda. E você sabe que é engraçado? O professor estuda muito, muito. Mas ele, você tem que tomar um cuidado enorme, porque ele às vezes não valoriza o estudo todo dele, o tanto que ele se dedica, né? Uhum. Então, isso também quando a gente pensa em formação docente,
É valorizar. Por isso que eu falo, o coordenador ele tem que valorizar cada minuto da formação docente. Uhum. Porque essa valorização é do trabalho, é do nosso estudo, é de tudo que a gente construiu todos esses anos e vem construindo. Exatamente. Esse aprimoramento, né? Olha, Opa. tem uma pergunta aqui para você. Deve ser a Fê Teixeira. É a Fernanda. Como manter os professores engajados e participativos durante as formações? O que você faz? Olha, Fê, vou te falar uma coisa. Existe de tudo, né? E sempre vai existir, né? Mas eu vou te responder com uma coisa que eu acho que é muito bacana. Se você prepara uma formação que é baseada na necessidade e no interesse do teu grupo, isso vai cada vez menos acontecer, né? Do professor ficar no celular, primeiro que já não fica, entendeu? Já não dá, né? Estabeleça combinados com o teu grupo. Exatamente. Como você faz com os seus alunos em sala. Pessoal, vamos estabelecer combinados aqui? Então, durante a formação, o que a gente vai fechar aqui? Me falem o que incomoda vocês e vamos combinar aqui e vamos fechar combinados na nossa formação docente. E um dos combinados que eu acho que junto, né? Não, junto, faz todo mundo junto. Todo mundo junto. Ainda faz um cartazão, pendura lá na sala, entendeu? E todo mundo deixa lá uma assinatura, né? E assim, e sabe, Fê, entende também, né? Tem que ter alguns entendimentos ali de momentos que são muito difíceis, né? Existem alguns professores que você vai sempre ter que fazer umas interferências individuais. Porque ele no grupo, às vezes ele não funciona. Tá. Tem que ter essa sensibilidade, né? E aí você faz interferências individuais com ele, sabe? E nessas interferências individuais, você vai fazendo devagar, você traz ele para o grupo, você traz ele para a tua formação de volta. Legal. E puxa, e aí, sabe, Fê, você... Às vezes a gente tem que ser esperta também. No sentido de... Eu falo muita realidade, viu, Ana? Porque eu acho que a gente tem que falar o que é real. Poxa, você tá vendo que aquela pessoa ali tá difícil. Poxa, não... Conversa. Faz um atendimento individualizado, porque às vezes não tem nada a ver nem com a formação. Nem com você, né? A vida daquela pessoa tá mega difícil, mega complicada, tá? Ela tá passando outras coisas ali, né? E envolve o grupo. Por isso que eu te falo que envolver o grupo funciona, né? Uma coisa que funciona muito, e que eu acho que é muito legal, porque eu adoro também, é assim, ó, gente, uma vez por semana, uma professora vai comentar uma atividade que deu super certo na sala dela. Foi o sucesso da sala dela. E aí você faz senta com elas e vamos fazer um cronograma. Quem quer começar a semana que vem? Aninha, fulaninha, na outra. Então tá, beleza, gente. E aí, é muito engraçado, sabe por quê? Quando você começa a fazer isso, é muito divertido. Porque elas aparecem assim e falam, Raquel, eu vou falar com a outra, eu posso trocar com ela de dia? Por quê? Porque eu quero muito falar do negócio que eu fiz, só que eu só tô lá no final do mês. Eu falo, vai lá sim, pode falar com ela, vai lá falar com ela. Aí troca de dia e de repente é tão legal isso, porque é muito simples. É muito simples. É você dar um espaço para o professor brilhar.
É É de exato. você dar um espaço para o professor fazer o seguinte: gente, vocês não sabem. Olha, eu dei essa proposta aqui para os meus alunos dessa forma, gente, e funcionou super bem. Ó, meu aluno evoluiu nisso, 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 basta. Deixe eles falarem. E Hum, deixe eles falarem do que deu certo. Porque o professor, a gente dá muito espaço para o professor também falar do que dá errado. exato. E acaba olhando pro que o desafio, o que está difícil, o que não deu certo, né? Sem olhar tantas coisas legais que estão acontecendo, né? Sim, e você sabe que o mais legal é o seguinte: tem coisas legais acontecendo na escola o tempo inteiro. Com certeza, com certeza. Você trouxe uma coisa, Raquel, fundamental. Depois eu vou fazer uma postagem ainda essa semana de um livro que eu estou lendo, que foi organizado por um grupo da PUC, que fala sobre a aprendizagem do adulto. Então, você foi trazendo as coisas que você trabalha na formação docente, que está lá no livro, né? A importância da leitura, a importância do registro, a importância de falar, né? De discutir. E antes de eu falar o que para eu não esquecer, eu só quero te falar uma coisa. Sabe há quanto tempo nós estamos conversando? 53 minutos. Nós praticamente acabamos com o nosso horário, mas ainda nós temos 2 minutos. Ah, Nós mas vamos eu ter, falei pra você que eu falo muito, né? nós vamos ter que marcar assim, coordenação pedagógica 2. Raquel Retorno. Pode me aguardar. Esse ano eu já fechei as lives, mas o ano que vem, minha filha, tá tudo livre. Pode me aguardar. É, A gente faz. você trouxe uma coisa importante na sua fala em vários momentos, que é assim, que eu também acho muito importante, que é valorizar o saber do professor. Sim, É porque quando você fala para o pessoal, bom, eu organizo de tal forma para estimular esse professor a participar, o que ele precisa, o que ele quer, o que ele necessita, é porque o saber dele é importante, sim. né? Não está centrado em mim, coordenador, o que eu quero, né? Não. Na verdade, o lugar em que está menos centrado é em você. Uhum. Você tem que entender que você, na verdade, está ali para organizar, canalizar e direcionar saberes, né? E que, lógico, você tem que pensar assim, poxa, eu tenho que ser um par avançado desta pessoa, porque eu tenho que ter embasamento para, quando ela precisar de ajuda, ela ter essa ajuda, Uhum. Sim, né? Isso faz parte. Mas esse professor, ele tem que ter espaço. O professor tem que ter espaço na formação docente, perfeito. né? Ela não pode ser só, ela não pode ser fechada, Uhum. né? Ele tem que ter espaço de participação. A formação é dele. É isso mesmo. É para A ele, né? formação é dele para ele. Então ele tem que ter espaço, ele tem que ter voz ativa. Perfeito, perfeito. Querida, primeiro, olha, nós estamos com 24 pessoas, então nós vamos fazer uma cara bem linda, nós vamos pedir para alguém fazer um print nosso e mandar pra gente. Eita, tá Vamos fazer bom. uma cara feliz, porque esse bate-papo foi muito feliz, eu amei. Ah, eu amo o que eu faço, então você que fala bem. E feliz isso. E eu queria, assim, te agradecer do fundo do coração. Primeiro, eu quero agradecer a Laís do fundo do coração, porque criou esse encontro. E Isso, a depois, Laíra, que linda. e ó, Minha menina, uma das minhas é meninas. uma das suas meninas. E assim, a amizade que acontece na live não acaba nunca mais, sabia? É isso. Não tem Toda. jeito. Viu? Eu queria agradecer muito a Laís, queria agradecer muito as suas professoras e coordenadoras maravilhosas que acompanharam a gente hoje. Gratidão. E queria agradecer você pela disponibilidade. Você não pensou duas vezes em aceitar esse convite. Então, olha, quero ser sua amiga para sempre. Ah, forever, já é.
Obrigada, viu, querida? Muito, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu, Ana, pelo convite. E se precisando, a gente está aí. Bora bater papo, bora se Vamos. ajudar, né? Uma ajudar a Exatamente. outra. Pode me esperar que nós vamos conversar de novo, tá bom? Tá, joia, meu amor. Beijo! Beijo!